Então, gente, vamos começar aqui a aula de hoje, né? A gente está aqui na página 164 da apostila. As aulas de hoje são as aulas 33 e 34, tá? Então, ó, aulas 33 e 34 da página, eu falei a página, mas já esqueci, 164. Beleza. Ok. Então, gente, o nosso tópico aqui, ó, hoje é escalas termométricas, né? Aí, lá na apostila de vocês, vou até colocar aqui, vou projetar aqui a apostila, né? Tá aqui, ó, aulas 33 e 34, tem as escalas termométricas, aí as principais escalas, né? Dilatação térmica estão nas aulas 47 a 50. Beleza, valeu. Obrigado aí, tranquilo. Então, vamos seguir a ordem da apostila mesmo, então, tá? Então, ó, escalas termométricas estão aí. As escalas termométricas usuais, né? As escalas são Celsius, né? Fahrenheit e a escala Kelvin, que está aí na tela de vocês, né? Beleza? E aí, uma relação aqui entre esses termômetros, né? O ponto de gelo, né? De fusão do gelo em condições normais, né? A zero, e o ponto de vapor a 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, os valores adotados são de 32 e 212, né? E na escala Kelvin, que é a escala que a gente usa aí no SI, né, para fazer os problemas de termodinâmica, lembra que é uma escala que não admite valores negativos, uma escala que foi criada pensando justamente em satisfazer a necessidade que a física tem, né, de trabalhar com equações, e nessas equações, como equações da lei geral dos gases, por exemplo, que é P1, V1 por T1, P2, V2 por T2, vocês estudam em química também, né? PV por Votó, não sei se vocês aprendem com esse jeitinho de decorar. A equação de Clapeyron lá, PV igual a nRT, a temperatura não pode ser negativa nesse tipo de equação, porque a gente teria um problema muito grave, né? Com as outras variáveis, que a gente poderia ter volume negativo, e aí não existe isso, né? Então, para resolver e corrigir isso, a escala Kelvin, né, que só tem valores positivos para a temperatura. Então, a temperatura, que nada mais é do que uma medida, né, do grau de agitação térmica das moléculas, né? As moléculas dentro de um sistema possuem alguns movimentos, né? Pensar num líquido, por exemplo, as moléculas têm movimento de rotação, de translação, de vibração, e a energia, a soma das energias cinéticas médias desse sistema, né? A gente chama também de energia interna de um sistema, tá? Mas isso a gente vai ver mais para frente quando a gente estudar os gases, né? Bom, aqui para a gente a temperatura é a medida do grau de agitação das partículas, né, de um sistema. Então as três principais escalas, graus Celsius, graus Fahrenheit, graus Kelvin, né? Fahrenheit construiu uma escala inicialmente baseada nos pontos de 0 e 100 também. Só que o zero dele era uma mistura de água, gelo e sal. Mas nem ele mesmo sabia a quantidade de sal que ele tinha colocado para construir aquela escala que ele fez, né? Então, a temperatura de 100 graus na escala dele era a temperatura do corpo humano, né? Então, é uma medida, assim, foi bem imprecisa no início, né? Mas depois foi corrigida, e aí a gente tem essas duas medições, aqui, como 32 e 212, fazendo a relação com a escala Celsius, tá? Então, aqui a pressão de 1 atm, a gente tem essas relações entre as três principais escalas. E eu vou construir aqui com vocês, né, aqui no Paint, esta equação que está aqui, tá? É uma equação que está pronta, que está reduzida, porém, na maior parte dos exercícios, né, que vocês vão fazer de escalas termométricas, para descobrir o valor de uma temperatura em uma escala, em uma temperatura em outra escala, decorar esta equação aqui não é suficiente, né? Por quê? Porque esta equação só ficou desta maneira porque esses denominadores aqui, ó, foram reduzidos
entre eles aqui, ó. Só vale para essas três, tá? Agora, se a gente quer saber a relação entre escalas inventadas, escalas arbitrárias, né? Aí a gente tem que saber o procedimento para construir a equação de conversão. E é isso que eu vou ensinar para vocês, que é a construção da equação de conversão. Isso, sim, é muitíssimo importante, tá bom? Então, para construir a equação de conversão, ó, vou levar vocês aqui nessa tela do Paint, onde eu estou. Então, vou colocar aqui, né, aqui, graus Celsius, tá? Graus Celsius. Esse jeito de construir aqui vale para todos, tá bom, gente? Para todos os exercícios que vão seguir adiante aí. Então, vamos colocar aqui, depois, graus Fahrenheit, né? Os baladeiros aí de plantão, né, vão dizer outra coisa, que essa escala não é Fahrenheit, mas sim Fahrenheit. Porque estão acostumados a esse tipo de festa que eu conheço muito bem de assistir, né, na televisão e no YouTube e tal. Pesquisa lá, festas, vai aparecer. Bom, aí, olha só, e me contaram que existe, tá? Bom, aí depois tem a Fahrenheit aqui, agora tem a escala que eu vou colocar aqui, escala Kelvin. Aí eu vou colocar um K. Não é usual colocar o grau Kelvin, a gente não se fala grau Kelvin, a gente se fala, só fala Kelvin, só isso, nada mais, tá? Sei lá, 20 kelvins, 30 kelvins, não usa grau, tá bom? Então, vamos colocar aqui os valores, gente, que aqui, ó, nesse caso aqui é ponto de ebulição aqui da água, né? Na pressão de uma atmosfera, ó, 100, o ponto de fusão, né? Famoso PF, ponto de fusão. Aqui, 0. Se eu falar PF de novo, a galera já vai querer sair da aula, não vou falar mais, tá? Então, é ponto de fusão para comer. Vai chegar na hora do almoço. Então, ó, aqui é graus Fahrenheit, 212, tá? E aqui embaixo é 32. Beleza. 32 na escala Kelvin. A gente tem aqui o 373 para o ponto de ebulição. Opa. E temos aqui o valor de 273. Lembrando, né, que o limite aqui inferior, né, na escala Kelvin é o zero, né? 0 Kelvin seria o zero absoluto, né? Uma temperatura que corresponde a menos 273,15,14 graus Celsius, tá? Então aqui é 273. O 273 kelvins já é o nosso 0 graus Celsius, tá bom, gente? Então, se a temperatura é uma medida do grau de agitação das moléculas, né? Você imagina, você vai esfriando, as moléculas vão ficando cada vez mais lentas, né, em suas movimentações, até o momento que elas cessariam completamente os seus movimentos, ficariam totalmente paradas, né? E aí não tem como ficar, né, mais parada do que o parado. Tem como ficar mais do que isso, né? Então, essa temperatura de menos 273,15 graus Celsius é uma temperatura teórica que não foi atingida ainda, mas experiências em laboratório chegaram próximas deste valor, o que permitiu fazer uma previsão, né, de que o menos 273,15 seria a temperatura a mínima possível, né? Então, galera, aí vamos continuar aqui. Eu vou colocar aqui no meio, ó, depois que você constrói aqui os pontos, né, equivalentes, você vai colocar aqui no meio 3 letras, né, que são as letras que vão representar o nome das escalas, tá? Inicial. Vou colocar aqui C de Celsius, vou colocar aqui, ó, um F de Fahrenheit, tá? Ah, e se fosse X, Diego, coloca X, tá? Se a escala fosse grau X, coloca X ali no meio. E aqui eu vou colocar uma letra que representa a escala Kelvin, que é a letra K. Beleza até aqui? Tranquilos? Então tá. Gente, agora aqui, ó, isso aqui é como se fosse uma semelhança entre segmentos proporcionais, tá bom?
Vou fazer aqui um esquema com vocês, ó, só para vocês verem como é que isso aqui é uma semelhança entre segmentos proporcionais, tá? O jeito de construir, ó. Eu vou desenhar um triângulo maior e um triângulo menor. Aqui, beleza? Dois triângulos retângulos. E eu vou, se eu tivesse uma régua para medir a altura desse triângulo aqui, ó, uma régua. Aqui começasse no 1 e aqui tivesse marcando nessa régua, né, que está quebrada, tá? Aqui tivesse marcando o 9, certo? Tivesse marcando 9. E aqui tivesse marcando 1 também na minha régua, que ela está quebrada, tá bom, gente? E aqui tivesse marcando o valor 10. Opa, vou colocar aqui. Não, vou colocar 11 aqui, tá? Vou colocar 11. Aqui, mesma coisa que esse triângulo aqui, ó, o de cá. Aqui está marcando, deixa eu mudar ele um pouquinho de lado, é importante isso. Vou colocar aqui, que a minha reguinha está marcando, começa no 1, né, está quebrada, aqui é 1, e aqui é 5. Aqui é 5, aqui em cima, beleza? Aqui é 1, e aqui, sei lá, não sei aqui, eu quero determinar quanto que vale isso aqui, tá? Aqui é X, por exemplo, X. Tá? Bom, beleza, gente. Então, como é que a gente faria essa semelhança de triângulos aqui? Ó? Lembra? A gente poderia fazer esta altura está para esta base, certo? Assim como esta altura está para essa base aqui. Ou seja, eu faria esta altura. Quanto que é essa altura aqui? Essa altura aqui é 8, certo? É 8 por quê? Por que que é 8? Porque é 9 menos 1, certo? Não é porque é 1 menos 9, porque 1 menos 9 é menos 8. Então, ó, aqui é 8 dividido por esta base aqui, que é 10. Por que que é 10? Porque eu fiz 11 menos 1, tá? E assim como esta altura aqui do outro, ó, que é 5 menos 1, 4, está para x, tá? Aí depois que eu achar o x, eu posso descontar aquele 1 ali, tá? Mas é só para gente, não vou fazer essa conta aqui, é só para vocês entenderem os passos, tá? Então fiz, ó, 8 sobre 10, tá? Está para, 8 está para 10, assim como 4 está para x. E aí faz em cruz isso, né? Faz em x e descobre o valor de x. Perfeito. O que eu vou fazer aqui, ó, agora, para construir a relação de conversão, é um processo semelhante ao que eu acabei de fazer agora com vocês, tá? Então, como é que é isso, então, Diego? É assim, ó, esse pedaço aqui, ó, quanto que vale esse pedaço? Esse pedaço aqui, ó, vale C menos 0. Opa, vale C menos 0. Lembra que eu falei, gente, quanto vale esse pedaço aqui? Vocês falaram para mim, 9 menos 1. Esse pedaço aqui vale 8. Então, esse pedaço aqui vale C menos 0. Tá? Esse pedaço está para este maior aqui, ó, que é 100 menos 0. Tá? Então, C menos 0 está para 100 menos 0. Assim como, aí eu vou continuar lá. Né? Vou fazer a mesma coisa agora com relação às outras escalas. Assim como f menos 32, olha lá, f menos 32, está para esse pedaço aqui também, ó, esse segmento aqui. Quanto que vale esse segmento aqui? Vale 212 menos 32. Ok? Beleza. Aí coloquei aqui. Ótimo. Agora, vou colocar aqui, ó, esse pedaço aqui que corresponde à escala Kelvin. Vai ficar K menos 273, K menos 273, dividido por 373 menos 273. Então, 373 menos 273 aqui. Beleza. Ótimo. Agora, gente, a partir daqui é só fazer a simplificação, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, quanto que vai dar cada coisa, sem precisar de copiar tudo novamente, ó. Esse pedaço aqui vai ficar 100, né? Aqui embaixo, no denominador, ó. Vou fazer de outra cor para não confundir. Vai ficar 100. Aqui embaixo, ó, vai ficar 180, tá? E
aqui no outro denominador vai ficar 100 também, tá? Então ficou 100, 180 e 100 de novo aqui. A escala Celsius é então uma escala centígrada. Por que centígrada? Porque tem um intervalo de 100 unidades, tá bom? Então 180 aqui e aqui 100. Bom, ok, né? Agora, o que eu posso fazer aqui é simplificar somente os denominadores, tá? Eu poderia dividir primeiro todos por 10, tá? Aqui, ó. Vou dividir por 10, todos eles, e ainda assim eles são pares, aí eu posso dividir por 2. Então, se eu divido por 10 primeiro, ó, ficou de 10, 18 e 10. São pares? São. Dá para dividir por 2? Sim. Então, ficando aí no final, para a gente, a seguinte equação final, tá? Vai ficar C, deixa eu mudar a cor aqui, C dividido por 5, que é igual a F menos 32 dividido por 9, tá? Que é igual a K menos 273 dividido por 5. Bom, então, uma coisa que é importante aqui, gente, isso aqui tá igual, tá no livro de vocês aí, na apostila. Uma coisa que é importante é que esses denominadores só ficaram deste modo porque comparamos escala Celsius, que é a escala que é usada na maioria esmagadora dos países, tá? Escala Fahrenheit mais em países de língua inglesa, que é os Estados Unidos, até acho que em Belize também usa escala Fahrenheit, Canadá, enfim, mas é mais a escala Celsius mesmo, tá? A escala mais usada mesmo no mundo inteiro é a escala Celsius. Então, ó, Celsius por 5, F menos 32 sobre 9, que é igual a K menos 273 por 5. Então, esses denominadores, de novo, só ficaram assim porque eu simplifiquei entre essas três escalas. Como uma escala inventada, tem que construir na hora a relação de conversão, tá? Então, hipoteticamente, se eu pegasse aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, né? Uma escala inventada, uma escala X, aqui, ó, e colocasse aqui, eu teria que fornecer para vocês dois valores aqui de temperatura, tá? Que sejam equivalentes às temperaturas que estão aqui, ó. Então, olha uma coisa que é importante aqui, tá? Isso aqui é um rascunho, tá bom, gente? Essa escala grau X, ela não existe aqui, só na nossa imaginação aqui, ó. Então, essa escala grau X, ó, foi fabricada, né? Uma pessoa fabricou essa escala e ela adotou como referência os seguintes pontos aqui, ó. Os seguintes pontos fixos. Utilizou para a ebulição aqui da água o 80 e utilizou para a fusão da água o valor de menos 5 aqui, ó, tá? Para fusão da água, na escala X, tá? Gente, aí o que você vai fazer? Vai colocar um X aqui no meio, tá? Vai colocar um X aqui no meio. E vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Vai ficar X, isso que é importante, ó. X menos o menos 5, ok? Dividido por 80 menos o menos 5. Dividido por 80 menos o menos 5. Beleza, gente? Então, lembra que eu fiz com vocês ali o tamanho daquele segmento que eu fiz? Falei, ó, é 9 menos 1 naquela régua? 9 menos 1 é 8? Então, aqui qual é o tamanho disso aqui? Ó? O tamanho disso aqui é x menos o menos 5. Portanto, x mais 5. Qual é o tamanho desse outro segmento aqui? Ó? É 80 menos o menos 5. Portanto, é 90 o tamanho dele, tá bom? O comprimento desse segmento. Aí você igualar. Igual 3 pontinhos, tá? Igual 3 pontinhos. Aqui você vai continuar o problema de acordo com o que ele falar, tá? Se ele quer relacionar com o Celsius, quer com o Fahrenheit. O importante, esse menos aqui, ó, é do processo de construção, esse menos aqui, ó, tá? Esse outro menos é do número que tá aqui mesmo, ok? E eu tenho uma sugestão para vocês não errarem os exercícios,
não errarem, tá? Por exemplo, quando você vai fazer essa equação de conversão aqui, ó, e você vai desenhar as escalas, né? Desenhar a escala x. Vamos pegar aqui a escala x, ó, e uma outra escala aqui. Vamos pegar a escala Celsius, tá? Vou pegar as duas. Vamos fazer uma... Vamos supor que o exercício estivesse pedindo para você quanto vale... você tem a comparação entre as duas, tá? Ele falou assim, ponto de fusão da água na escala grau X é menos 5. O ponto de ebulição da água na escala grau X é 80. Então, sabendo disso, quanto vale, sei lá, 20, deixa eu pensar um caso aqui. Tá. Quanto vale menos 10 grau X, em graus Celsius? Ok? Então, ó, olha o que eu falei. Quanto vale menos 10 graus X em graus Celsius? Beleza? Ok? Essa foi a pergunta aqui, ó, desse problema imaginário que eu estou criando, só para mostrar para vocês um erro que pode ser evitado. Essa régua aqui, esse desenho que a gente fez aqui, tá vendo? Ó, das duas escalas, isso aqui não considera isso como se fosse uma reta numerada. Não considera como se fosse uma reta numerada, tá? Considera isso daqui, ó, como simplesmente um símbolo, né, que você está usando para achar a equação de conversão. Por que eu falo isso? Porque senão você pode colocar o menos 5 aqui em cima, no lugar do x, certo? E colocar o menos 10, porque o menos 10 é inferior ao menos 5, certo? Então você colocaria o menos 5 aqui, ó, e o menos 10 aqui, certo? Você faria um desenho que seria assim, ó. Deixa eu colocar aqui do lado. Você faria um desenho, pensando que é uma reta graduada, né? Tá graduada, tudo bonitinho. Aí você coloca aqui, ó, o 80, aqui, como tá lá, beleza? Aí você coloca aqui também o menos 5 aqui, ao invés de colocar x, que seria o processo de construção da equação, né? E coloca o menos 10 aqui, porque é inferior ao menos 5. Ó. Aí faria menos 5 menos menos 10, e aí errar o exercício, tá? Então, como que eu faço para não errar os exercícios? Primeiro, eu construo a equação de conversão com as duas incógnitas. Eu não vou no que ele está pedindo já no final do exercício. Quanto que vale menos 10 graus X em graus Celsius? Isso foi no final do exercício, tá? Eu não vou para o final direto. Eu vou para a equação de conversão, monto ela, e depois que eu monto ela, eu faço o que ele pediu, tá? Que é substituir uma temperatura lá para achar a temperatura seguinte, ok? Então, uma dica, né, que eu dou para vocês é essa, tá? Que é construir primeiro a equação de conversão para depois substituir o valor que ele pede lá, tá? Aí isso vai diminuir muito a possibilidade de errar um exercício, no meu modo de ver, ok? Bom, aqui, gente, essa equação aqui, essas equações que a gente montou aqui, ó, quando que a gente usa esta equação? Quando que a gente usa? Para descobrir o valor de uma temperatura em uma escala no valor, né, de uma outra temperatura, né, de uma temperatura mesmo, na outra escala. Exemplo, 10 graus Celsius em Fahrenheit. Quanto que é? 5 graus Celsius em Fahrenheit. 180 graus Fahrenheit em graus Celsius. Então, é uma temperatura em uma escala em uma temperatura na outra escala, certo? Existe um jeito, né, de você converter uma variação de temperatura de uma vez só, certo? Uma variação. Variação é o intervalo entre duas temperaturas, tá? Então, você não vai converter uma temperatura numa escala em uma temperatura na outra escala. Você vai converter uma variação, que já é o intervalo entre duas. Então, vamos colocar aqui, ó, variação de temperatura. Então, na variação de temperatura, a gente vai utilizar para isso, para descobrir a equação que a gente vai montar aqui, ó, o intervalo que existe aqui. Exemplo, na escala Celsius, gente, qual é o intervalo que existe aqui? Ó? Vai de 0 até 100. Então, vou pegar aqui, ó, que na escala Celsius o intervalo está variando 100 unidades.
ok? Na escala Fahrenheit, a variação aqui, ó, que está ocorrendo, é uma variação de, deixa eu só, de 180 unidades, tá? Deixa eu desativar aqui o WhatsApp do online, senão fica fazendo um barulhinho aqui, chato. Beleza, show. Bom, aí, ok. E na escala Kelvin, a variação também é de 100 unidades, tá? Então, 100, 180 e 100, ok? Deixa eu só terminar aqui essa parte aqui. Faltou? Aqui, ó, 373 menos 273. Beleza. Bom, então, gente, variação de temperatura é assim, ó. Como é que a gente faz isso? A variação em Celsius, a variação em Celsius. Opa, vou fazer um menor aqui. A variação em Celsius está para 100 unidades, tá? Variação em Celsius está para 100 unidades. Vou fazer aqui, ó. Está para 100. Assim como a variação em Fahrenheit está para 180 unidades, assim como a variação em Kelvin está para 100 também, tá? Então, o que você pode fazer aí agora é simplificar todos os numeradores, você pode simplificar todos eles por 20, tá bom? Vamos simplificar por 20 direto, viu, gente? Vai ficar mais fácil. Então, ó, direto. Então, simplificando por 20 isso, os denominadores vai ficar 5 aqui, aqui 9, tá? E aqui 5 também. Então, como é que seria um exercício disso, por exemplo? Né? Um exercício muito fácil, muito simples, na verdade. Um enunciado seria assim: gente, agora em São Paulo, ao meio-dia e 36, está fazendo uma temperatura de 20 graus Celsius. Às 2 da tarde, né? Às 2 da tarde, estará a 32 graus Celsius. Qual é o valor dessa variação na escala Fahrenheit? Bom, nesse exemplo que eu falei, a temperatura saiu de 20 graus Celsius, que está fazendo nesse momento, para 32. Então, qual foi a variação em graus Celsius? Se foi de 20 para 32, a variação foi de 12 graus Celsius, ok? Então, eu coloco aqui, ó, o 12 e depois que eu coloquei o 12 aqui, eu vou... deixa eu só... cadê aqui? Vou usar uma letra maior. Vai ficar 12 dividido por 5, tá? Que é igual a variação em Fahrenheit, tá bom? Dividido por 9. Aí eu faço em x e descubro a variação em Fahrenheit que ele pediu. Então, 12 não é uma temperatura na escala Celsius que foi dada, tá? É uma variação, é um intervalo entre duas temperaturas, tá bom? Ok, gente? A gente faria essa continha que está aqui. Bom, beleza. Então, sabendo disso, deixa eu voltar aqui na apostila de vocês. Bom, a gente pode fazer alguns problemas que estão aqui, tá? Lá na página 164 mesmo, tá bom, gente? Página 164 a gente tem alguns exercícios para resolver de variação de temperatura e também de conversão de temperaturas de uma escala para outra escala, tá? Nesses 5 exercícios que estão aqui, tem um só que é um gráfico, mas a gente precisa fazer um pouquinho mais, porque gráfico cai bastante. Então, o primeiro exercício aí, ó, esse do ITA. Olha lá, para medir
a febre de pacientes, um estudante de medicina criou sua própria escala linear de temperaturas. Nessa nova escala, os valores de 0 e 10 correspondem, respectivamente, a 37 graus Celsius e 40 graus Celsius. A temperatura de mesmo valor numérico em ambas escalas é aproximadamente... Então, lembrando, o que eu faço primeiro? Monto a equação de conversão. No final, eu faço aquilo que ele está me pedindo. Quando vocês vão tentando fazer aí, eu vou fazer aquele trabalho de edição. Vou colocar aqui, vou chamar de X mesmo. E Celsius. Aqui é graus Celsius. Graus X. Então, 0 e 10, na ordem, né, correspondem a 37 e 40 graus Celsius. Então, vou colocar aqui, ó. Aqui vale 40, quando aqui vale 10. Aqui vale 37, quando aqui vale 0, ok? Então, é 40, aqui é 37, aqui é 10, e aqui é 0. Beleza. Aqui é... Aí eu coloco uma letra aqui no meio, ó, uma letra que é a inicial da escala, tá? De preferência, para não confundir. E aqui é X. Beleza. Aí o que tem que ser feito? C menos 37 dividido por 40 menos 37. Isso é igual a X menos 0 por 10 menos 0. Então, C menos 37 dividido por 40 menos 37, que é igual a X menos 0 dividido por 10 menos 0. Ah, Diego, pode colocar direto? Precisa colocar esse menos aí? Não, não precisa. Por que você está colocando? Porque quando tiver uma temperatura que ele deu que já é negativa, você tem que lembrar de fazer o menos menos. Por isso. Então, estou sempre colocando o menos ali, porque se essa temperatura aqui embaixo for negativa, ficaria C menos o menos 37. E aí seria mais. Tá? Então, aqui vai ficar C menos 37 em cima mesmo, dividido por 3, que é igual a X sobre 10. E aí, tem uma coisa, né? Ele falou assim que ele quer o mesmo valor numérico nas duas escalas. Então, o que a gente faz aí? Substitui a letra X pela letra C, tá? Ou vice-versa, aí troca, deixa só, deixa X e X ou C e C, tá bom? Ó, então, C é igual a X. Foi a condição dele. Agora eu vou colocar então, ó, X menos 37 dividido por 3, que é igual a X sobre 10. Beleza. Aí multiplica aqui também em X, né, gente? Multiplicando em X, vai ficar 3x, que é igual a 10x menos 370,
Então, 10x menos 370 é igual a 3x. Aí você passa o 3x subtraindo e o 370 para lá. Vai ficar 7x igual a 370. Se fizer essa divisão aí, terá um valor próximo de 52,9 graus, tá? Graus X faz, e que é graus Celsius também é o mesmo valor de temperatura, que é igual a 52,9 graus Celsius também. Beleza? Tranquilo, gente. Então, esse valor aqui é aproximadamente igual. Vou colocar aqui um tio. Beleza. Então, letra A, gente. Perfeito? Dúvidas nesse probleminha aqui? Não, né? Tranquilo? Bom, o exercício que eu estou me referindo, que envolve calorimetria, é o 2. Vamos deixar ele para fazer daqui a pouco. Vamos fazer ele no finalzinho, mas vamos fazer todos, tá? É só porque ele vai demorar um pouquinho mais. Vamos fazer os que são rapidinhos. E a gente faz ele com bastante calma, porque eu já vou explicando uma parte da matéria que vocês não viram até agora. Então, ó, Unicamp, é o 3, tá? Para se transformar graus Fahrenheit em graus Celsius, usa-se a fórmula lá no Unicamp. Já deu até a fórmula aí, ó. Diego, mas essa fórmula é diferente do que você passou pra gente. Tudo bem, gente. Esse 5 aqui, ó, ele estava dividindo, ó, na equação, tá vendo? Ó? O que ele fez? Estava dividindo, ele passou multiplicando lá, só isso. Ficou 5 sobre 9 vezes F menos 32, tá? Beleza? Em que F é o número de graus Celsius em que F é o número de graus Fahrenheit e C é o número de graus Celsius. Transforme 35 graus Celsius em graus Fahrenheit. Nossa, isso aí muito simples, né? Essa questão aqui teve um total de 0 erros. Vou colocar aqui. Ok. Então, olha lá, gente. Então a formulinha que a gente aprendeu lá. C sobre 5, que é igual a F menos 32 sobre 9. Aqui eu já vou colocar direto, porque vocês já têm a equação aí, tá? Então eu vou substituir aqui, ó. Ele falou que C vale quanto? 35, né? 35 Celsius. Então vai no lugar da letra C. Então você pode dividir ali o 35 por 5, vai dar 7 no numerador. Ai, valeu. Obrigado. Valeu. Então, ó, deu 7 aqui, né? Aí, essa divisão aqui deu 7, ó. Aí o 9 passa multiplicando lá. Então vai ficar 7 vezes 9, e que é igual a F menos 32. Então 63 é igual a F menos 32. E o F é 32 mais 63. E isso daí dá quanto? 95. 95 graus Fahrenheit. Beleza. Então, tranquilinha essa questão A. A letra B, que ele fala qual é a temperatura em graus Celsius, tá? Em que o número de graus Fahrenheit é o dobro do número de graus Celsius. Então, ó, qual é a temperatura em graus Celsius, tá? Então, vamos grifar essa parte aqui, ó, que é importante para nossa interpretação, ó, em que o número de graus Fahrenheit é o dobro do número de graus Celsius. Então, Fahrenheit, ó, é assim, ó, Fahrenheit é o dobro de graus Celsius. Aqui, ó, F igual a 2C. Foi isso que ele falou. Então, você usa a equação de conversão, onde tiver F, coloca o quê? 2C. Beleza? Então, fica C sobre 5, que é igual, em vez de F menos 32, 2C menos 32. Ok?
dividido por 9. E aí você passa a divisão aqui e a divisão aqui. E só multiplicar e correr para o abraço virtual. Então, 9C, tô ligado. Vocês já acharam que eu já ia vacilar nessa, né? Não, tô ligeiro aqui. Menos, menos 5 vezes 32, ó, 160. Aí passa o 9C para lá. O pessoal criou aquela expectativa. Ih, vai errar. Vai falar abraço. Não pode. Ai, caramba. Bom, então C é igual a 160 graus Celsius. Beleza, gente? Ó, deixa eu colocar só uma frase para vocês aqui, ó. Olha essa frase que eu vou falar aqui, ó. Só para vocês construírem isso que está aqui, que é o mais importante, ó. Qual é a temperatura é, cuja, cuja indicação na escala Fahrenheit, cuja indicação na escala Fahrenheit excede em 3 unidades o dobro da escala Celsius. Então, qual é a temperatura na escala Fahrenheit, cuja indicação excede em 3 unidades o dobro da escala Celsius? Então, cuja indicação na escala Fahrenheit? Fahrenheit indica, olha lá, F igual. Cuja indicação na escala Fahrenheit excede em 3 unidades, exceder é a mais, tá? Excede em 3 unidades o dobro da escala Celsius. Então, é 2C mais 3. Então, onde tiver F na equação, você vai colocar tudo isso, ó. 2C mais 3. Aí ficaria 2C mais 3 menos 32. Alright? Então, importante ficar atento nessa parte aí da leitura, aí, né? Da interpretação, tá? Bom, então o 3 foi feito. Vamos para o quarto. Digo, exercício 4, tá? Que já estamos aqui cada um nos seus respectivos quartos. Bom, tá lá no tá lá ó, o 4 que eu vou colocar ele na tela, hein, pra galera. Stop share para colocar aqui. É dia que tá cheio das piadinhas, hein? Voltou? Que voltou. Bom, beleza. Parei então. Quer que pare? Eu paro. Fico insistindo. E insistindo, insistindo. Bom, o, o quarto. Projeta aí para nós aí, Diego. Ok, pessoal. Então, ó, dois pesquisadores, um norte-americano e um brasileiro, medem diariamente a temperatura ambiente, máxima e mínima, do mesmo local. Beleza. O norte-americano faz suas medidas usando um termômetro graduado na escala Fahrenheit. E o brasileiro utiliza um termômetro graduado em Celsius. Okay. Quando necessitam utilizar os dados de temperatura, os dois têm de converter seus dados à escala Kelvin. O pesquisador norte-americano encontrou uma variação de 45 graus Fahrenheit entre as temperaturas máxima e mínima, né, de um dia. Nesse mesmo dia, as variações de temperaturas obtidas em graus Celsius em Kelvin foram... Então, é um problema, gente, de variação de temperatura. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó, enquanto vocês vão fazendo, eu vou colocar a equação de conversão aqui. Tá? Cadê aqui? Essa foi boa, mas vai chegar lá. Curti. Variação em Celsius está para 5 unidades, assim como variação em Fahrenheit está para 9, está para variação em Kelvin por 5. Bom,
Beleza, né? Então, o que esse cara achou aí, né, o americano, ó, uma variação de 45 graus Fahrenheit. Vamos ver, né? Quanto que vale essa variação de 45 graus Fahrenheit em graus Celsius ou em Kelvin, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar essa parte aqui, ó. Então, a variação em Fahrenheit foi de 45 por 9, que é igual a variação em Kelvin. Vamos colocar aqui variação em Kelvin por 5. Bom, beleza. Essa divisão aqui, ó, 45 por 9 vai dar 5, tá? 5 vezes 9, 45. E aí você passa aquele 5 ali, ó, que tá dividindo, multiplicando. Então vai ficar 5 vezes 5. Isso. Então 5 vezes 5 é igual a 25. Uma variação de 25 kelvins. Essa variação. E, galera, uma coisa importante. A variação em Kelvin é a mesma variação em unidades, né, da escala Celsius, tá? Porque, ó, você pode, entre Celsius e Kelvin de variação, você pode dividir os dois denominadores. Ou seja, variação em Celsius é idêntica à variação em Kelvin, visto que as duas escalas utilizam 100 unidades de intervalo entre os seus pontos fixos. Tá bom? Então, ó, variação em Celsius, que é igual a variação em Kelvin, que é igual a 25, né? Só no caso aqui, ó, peraí. Deixa eu tirar essa parte aqui para a pessoa não achar que é a mesma. Aqui, ó, vou colocar assim, ó. Variação, que é a mesma unidade de medida, né? Então, é 25 graus Celsius. Ok? Bom, aí você pode marcar lá, ó, letra C. Isso, de certa. Fala, David. Professor, é possível algum exercício pedir tipo variação com escala tipo Celsius e outra escala aleatória, tipo, dada por exercício? Sim, é possível sim, viu? E aí, Uhum. a mesma coisa, você tem que construir na hora lá o desenho das duas equações, tá? Então, Uhum. vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar duas escalas inventadas. Não vou nem falar das Celsius e nem de uma dessas daí. Vamos colocar aqui graus X e aqui graus Y. Então, grau X, graus Y. Ele fala que elas estão relacionadas através de um gráfico, por exemplo, tá? Ele dá o gráfico lá que relaciona temperatura em X e temperatura em Y. E você viu através do gráfico lá, no plano cartesiano, você viu aqui que os pontos que estão equivalentes, né? Aqui, enquanto aqui marca, vai, 70, aqui vai marcar, vamos colocar 20, e enquanto aqui marca menos 10, aqui marca 5. Tá? Um exemplo. Aí você vai colocar a equação de conversão, lembrando, ó, a equação de conversão, como é que é? X menos o menos 10, tá? 70 menos o menos 10. Vai ficar x mais 10, a equação de conversão de uma temperatura em uma escala em uma temperatura na outra escala, uma com uma, tá? 70 mais 10, que é igual a y menos 5 dividido por 20 menos 5. Bom, até aí beleza. Aqui é uma a uma. Agora, a variação, você vai olhar esse intervalo total aqui, ó. Quanto que variou, né? Esse intervalo total aqui, ó. Vai de menos 10 até 70. Então, quantas unidades aqui? Tem 80, certo? E aqui, quantas unidades nesse daqui? Se foi de 5 até 20, aqui vale 15. Aí como é que você construiria a equação só de variação? Variação em x está para 80, assim como variação em y está para 15.
tá? Aí você pode simplificar os dois denominadores aqui depois, ok? Professor, então, Pode falar. tipo, o denominador sempre vai ser as extremidades? Ou tem que ser Isso. necessariamente, tipo, ponto de fusão e de ebulição? Então, não, vai ser sempre as extremidades, sim. É que, Hum. no geral, é que você fez uma pergunta, eu fiquei pensando numa coisa aqui, dando um loading aqui nos exercícios, né? Então, como que aparece geralmente na maior parte dos problemas é dando os pontos fixos de fusão e de ebulição. Aí você pega o máximo e mínimo lá e constrói. Porém, é possível também fazer problemas de variação seguindo esse mesmo problema, tá? Esse mesmo é, exemplo que eu dei aqui agora, tá? Ele pode falar que as escalas estão relacionadas por tais pontos, né? Você vai sempre pegar dois valores e a partir desses dois valores você consegue fazer também esta variação, tá? Beleza? Bom, gente, então vamos fazer aqui então o exercício 5, que é um exercício da AFA. Ele é bem interessante, tá? Um exercício interessante. Cogitou-se aí possibilidade de ser anulado, mas ele não tá errado, não. Então vamos ver aqui. Dá um print nele. Deixa eu projetar aqui na telinha. 5. Aí. Dei uma lida nele. Ele é teórico, tá? Esse exercício é legal. Bonitinho, né? Exercício da AFA. Sempre quando eu vejo questões da AFA, me lembro daquela música lá do Talking Heads, lá chama Psycho Killer, que tem aquela parte que fala. É muito tocada essa música nos bares, né? Nos barzinhos, assim. Tipo, que também eu já vi essa reportagem, né? Que o pessoal escuta essa música nos barzinhos, né? Eu não que eu estive lá. Que fala a música fa 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 better run 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 run, sabe? É uma musiquinha aí que aí a fa 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 fa, né? Eu lembro disso. Bom, é, desculpa essa palhinha aí, que faz tempo que eu não tô indo no karaokê, então eu tô meio enferrujado, tá? Ai, caramba. Eu preciso treinar.
Preciso treinar muito. Talvez umas 5 vidas mais ou menos treinando e eu serei um bom cantor. Bom, depois dessa besteira, eu vou, ao som dessa música aqui na minha cabeça ecoando, né? Eu já ia falar cantar. Eu vou fazer exercício com vocês aqui, tá? Que é o exercício 5 da AFA. Então, tá lá. Dois termômetros idênticos, cuja substância termométrica é o álcool etílico, um deles graduado na escala Celsius e o outro graduado na escala Fahrenheit, estão sendo usados simultaneamente por um aluno para medir a temperatura de um mesmo sistema físico no laboratório de sua escola. Nessas condições, pode-se afirmar corretamente que: letra A, os dois termômetros nunca registrarão valores numéricos iguais. Bom, existe uma questão da FUVEST 1810, mais ou menos, que é clássica e pergunta para a gente, né, para gente que está fazendo a questão, qual é o valor em que as escalas termométricas Celsius e Fahrenheit possuem o mesmo valor, tá? Qual é o valor numérico, né, de temperatura, onde as escalas Celsius e Fahrenheit possuem o mesmo valor, né, registram o mesmo valor. O que você faz com uma questão como essa? Você vai na equação de conversão entre Celsius e Fahrenheit, tá? Coloca lá C sobre 5, que é igual a F menos 32 sobre 9, e resolve a questão substituindo as duas incógnitas por C ou as duas incógnitas por F, já que o enunciado diz que elas registram o mesmo valor de temperatura, tá? Então, é possível um valor numérico comum para as duas? É possível, fazendo isso aqui, ó. Então, ficaria aqui, ó, C dividido por 5 é igual a C menos 32 dividido por 9. Aí você faz a multiplicação em x, tá? Aqui vai ficar 9C, que é igual a 9C, que é igual a 5C menos 160 e 4C é igual a menos 160 e C é igual a menos 40 graus Celsius. Beleza? Menos 40 é o valor. Menos 40 em Celsius vai dar menos 40 também na escala Fahrenheit. Então a letra A não é verdadeira, por esse motivo que é possível registrar um valor de temperatura igual. A unidade de medida do termômetro graduado na escala Celsius é 1,8 vezes maior do que o da escala Fahrenheit? Está certo isso. Deixa eu só ir para as outras que eu já vou voltar nisso daí. Eu já notei uma carinha aí, não sei se estão muito confiantes dessa afirmação aí da B. Vamos ver. A altura da coluna líquida será igual nos dois termômetros, porém com valores numéricos aí, né? Valores numéricos sempre diferentes, né? Então, a altura da coluna de líquido, né? Ela será a mesma nos dois termômetros, mas sempre com valores diferentes? Não, porque vai ter uma temperatura que é a de menos 40, que é comum para os dois, certo? Como a gente já acabou de ver. Ele fala, a altura será a mesma nos dois? Sim. Valores numéricos sempre diferentes? Não. Valores numéricos no menos 40 igual para os dois, tá bom? E na última aí, ele fala, a altura da coluna líquida será diferente nos dois termômetros? Não, porque a altura da coluna líquida depende do quê? Depende da dilatação do líquido, certo? E se o líquido é o mesmo nos dois, a altura será a mesma. O que vai mudar? Só o que foi graduado ali, só os risquinhos, tá? Mas o líquido, se é o mesmo, vai dilatar igualmente quando submetido às mesmas condições, certo? Então, você coloca uma mesma quantidade de líquido lá, no caso é álcool, né? De álcool aqui num bulbo lá. Coloca álcool também no outro bulbo. É a mesma quantidade de álcool? É. O ambiente onde eles estão é o mesmo? O sistema físico é o mesmo? É. Então, eles têm que ter alturas iguais, tá? Não diferentes. Agora, letra B, gente. Letra B é um problema aqui de interpretação, tá? Então, vamos ver, ó, como é que é isso. Como é que é a variação na escala Celsius? A variação na escala Celsius está para 100 unidades, certo? Assim como a variação na escala
Fahrenheit está para 180. Ok? Beleza? Se você simplificar aqui por 20, aqui vai ficar 5 aqui, e aqui vai ficar, ou você pode simplificar, vamos, melhor dizendo, ó, vamos simplificar os 2 por 100. Então vai ficar assim, ó, variação em Fahrenheit é igual a 1,8 a variação em graus Celsius. Tudo bem? Aqui eu dividi por 100 esse, por 100 esse. Aí esse 1,8 que ficou aqui passou multiplicando. Ficou lá. Variação em graus Fahrenheit é igual a 1,8 graus Celsius. Então, gente, essa parte, uma parte importante aí, ó, do problema, tá? Então, se você variar a temperatura em 1 grau Celsius, né, se você variar a temperatura em 1 grau Celsius, quanto que vai variar em Fahrenheit? Vai variar 1,8. Só substituir aí o delta C por 1. Variou 1 grau Celsius, quanto que varia em Fahrenheit? Varia 1,8, certo? E o que ele falou aí? Ele falou assim, ó, a, desculpa, a unidade de medida do termômetro graduado na escala Celsius é 1,8 vezes maior do que na escala Fahrenheit? É, porque quando você varia só 1 grau Celsius, varia 1,8 Fahrenheit. Você perceba? Então, você varia menos aqui e lá está variando mais. Então, essa escala, essa unidade de medida graus Celsius, ela é sim 1,8 vezes maior por conta disso. Porque enquanto ela varia só 1, a escala Fahrenheit tem que variar 1,8. Por isso que ela é considerada maior. Tá? Entenderam isso? Sim? Ó, beleza, tranquilo. Então, porque é o seguinte, ó, você pode cair no... Por que eu tô falando isso, gente? Porque você pode cair nesse erro aqui, ó. Aqui, não é que a matemática não tá errada, tá? Então tá assim, ó. Vai ficar, ó. Se você quisesse usar essa interpretação que tá aqui, ó, eu vou ir além, ó. Delta C por 5 vezes 9, né? Que é igual a... Delta F vai ficar... é 1,8. Eu já tinha feito aqui já embaixo, né? É 1,8. Você fala assim, ah, Diego, mas o número que vai dar aqui, ó, ele é maior no Fahrenheit. Ele é maior. Porque se eu tenho um número aqui, sei lá, se for 1 aqui, né, de graus Celsius, vai ficar 1,8. Se for 2 aqui, vai ficar 3,6. Então, não deveria ser o número Fahrenheit que é maior, né, essa variação, mas não é isso que foi a pergunta em termos numéricos. A afirmação, desculpa. A afirmação foi a unidade de medida do termômetro graduado na escala Celsius. E isso sim, ela é mais, é como se, eu vou usar um termo aqui, gente, para ficar mais fácil de se entender, embora não seja o termo correto, eu já falo logo de cara, tá? É como se a escala Celsius fosse mais potente, certo? Porque com 100 unidades, ela consegue traduzir ali o que a escala Fahrenheit precisa de 180 unidades para dar a mesma coisa, certo? A escala só com 100 ela já consegue dar aquelas medições de temperatura para vocês. Então, por isso sim, a escala Celsius é 1,8 vezes maior do que a escala Fahrenheit, tá, gente? Por esse motivo. Fala, David, pode perguntar. Nossa, professor, sei lá, tipo, quando eu tinha feito, eu cheguei nisso, eu pensei, ah, beleza, tá errado isso aqui, ó, seria o contrário. Mas, Aham. tipo, ainda não ficou muito claro pra mim, porque, tipo, ah, sei lá, eu interpretei de outra maneira, o comum É, no caso. Uhum. deixa eu ver, eu tinha aqui. Então, ah, essa interpretação aí que a gente tem, né, chegou a ser até, assim, é, essa questão, assim, para falar a verdade, ela foi feita, assim, com uma certa dose de, assim,
de maldadezinha, né? Assim, no sentido de cobrar muito da interpretação do texto, né? Isso foi, assim, realmente foi feito de uma forma, assim, bem para fazer muita gente errar mesmo, né? Separar aí no vestibular. Tanto é que se cogitou, na época, né, dessa questão, não sei se 2012, uma coisa assim, a possibilidade de anulação dela, né? Porque assim, ela induziu, de certa maneira, você pensar, não, de você pensar o contrário, né? De você pensar o seguinte, que a escala, que o texto correto deveria ser assim, a unidade de medida do termômetro graduado na escala Celsius é 1,8 vezes menor, né? Porque lá no Fahrenheit tem 180, na escala Celsius tem 100, então é 1,8 vezes menor. Só que ele não falou desse intervalo. Ele está falando, aí a unidade de medida, ele está falando da magnitude da escala, né? A magnitude da escala Celsius, ela é maior, porque com 100 unidades dela, ela produz o mesmo efeito que 180 da escala Fahrenheit. Essa que é a questão, certo? Então, você imagina só, uma escala que, eu vou inventar uma escala agora, graus, sei lá, graus Diego, que ela vai só de 10 a 20 só. E eu vou comparar com a escala Celsius, de 10 a 20 nos pontos fixos, tá? E eu estou comparando com uma escala Celsius que vai de 0 até 100. Nossa, a minha escala, ela tem uma magnitude maior, por quê? Com 10 unidades da minha, já equivale a 100 da Celsius, já equivale a 180 da Fahrenheit. Então a minha escala é maior em magnitude, ela é mais, como se fosse, David, mais potente, certo? Essa que ele queria da gente, essa análise que ele queria da gente nessa questão da AFA aqui, que gerou muita E, polêmica, né? professor, Bem, só mais uma dúvida. pode perguntar. Ainda não faz sentido na minha cabeça porque a C tá errada. Sei lá, é que eu penso assim, tipo, que ao aumentar de, sei lá, de temperatura, o, o volume ele sobe proporcional em todas as escalas, sabe? Só que os Sim, valores vão ficando diferentes. Mas por que que, tipo, numa mesma temperatura eles têm um volume igual, como você disse, por exemplo? Não faz sentido para mim existir então as escalas. entendi. Então, ô David, é o seguinte, o que você falou aí, ó, tá certíssimo, e tá certíssimo a letra C até a vírgula ali, ó. A altura da coluna líquida será igual nos dois termômetros. Isso, perfeito. Tá certinho até aí. E essa parte aí já anula a questão de que seria sempre diferente, tá? Porque o líquido é o mesmo, as condições são as mesmas. Porém, lá tem o líquido, né? E tem as marcações, os risquinhos que foi feito a lápis ali, certo? Beleza. E o que acontece? Ele fala assim, ó, na letra C, porém com valores numéricos sempre diferentes, não porque, embora a altura seja a mesma, nos risquinhos lá da escala Fahrenheit e nos risquinhos lá da escala Celsius, vai chegar um momento lá que vai indicar o mesmo valor para os dois, que no caso é a temperatura de menos 40 graus Celsius e graus Fahrenheit, como a gente fez aqui na aqui, ó, como a gente fez essa parte aqui, ó, tá? Então, embora a altura seja a mesma, o que vai diferenciar aí, ó, é a marcação, tá? É a marcação das escalas, não a altura. Mas essa primeira, opa, vou fazer daqui para lá. Essa primeira parte aí, ó, que ele fala que é a altura da coluna líquida será igual nos dois termômetros, isso está correto. É a mesma altura. O que vai só diferenciar é a marcação no risquinho ali, que foi feito ó, a lapisinha ali, a mão, por exemplo. Ah, acho que eu interpretei errado, então, porque, tipo, eu pensei que o que ele quis dizer aí seria que, tipo, no mesmo valor de, por exemplo, menos 40, os dois volumes estariam numa mesma altura. Não é isso, né, que ele quis dizer. Não, Ah, não nossa, é. interpretei errado. Putz, entendi. É, ó, peraí. Não. Isso está certo. Os dois volumes estão na mesma altura. É a mesma altura do líquido lá. Vamos supor, isso aqui tem 10 centímetros de Sim. altura, isso aqui tem 10 centímetros. O que muda? Só a marcação lá, porque aqueles 10 centímetros lá da coluna do Fahrenheit estão dentro de um intervalo de 180 unidades. Aqueles 10 Uhum. centímetros da escala Celsius estão em intervalo de 100 unidades. Tá? Aí Então, professor. nessa marcação Uhum. que vai estar menos 40 aqui para um e menos 40 para o outro, é a mesma altura. Ai. Eu me perdi um pouco. Pera. Você quer continuar, professor? Depois você tira, senão Então, a gente vai beleza, perder tempo. beleza. É Tranquilo, melhor. tranquilo. Uhum. Imagina, ó, Uhum. gente, vamos então fazer a 2 aqui, ó.
que é a última dessa bateria aqui de questões, tá? Então, eu vou projetar ela aqui, na apostila, ó. Deixa eu dar um print aqui, quando vocês vão dando uma lida aí, eu vou colocar ela. Essa daí é a questão 2. Vou colocar aqui no Paint pra gente fazer. Então tá lá. Para testar os conhecimentos de termofísica de seus alunos, o professor propõe um exercício de calorimetria, no qual são misturados 100 gramas de água líquida a 20 graus Celsius, com 200 gramas de uma liga metálica a 75 graus Celsius. Tá? O que você fez? Tinha um reservatório lá que tinha água a 20, no caso 100 gramas de água, equivalente a um volume de 100 ml de água, e você pegou um metal quente, né, uma liga metálica, né, e colocou em contato com essa água. Aí o professor informa que o calor específico da água líquida é 1 cal por grama grau Celsius, né, o Czinho, e o da liga é 0,1 cal por grama grau X. Aí ele falou de uma outra temperatura aí, tá? De uma outra escala. Onde X é uma escala arbitrária de temperatura cuja relação com a escala Celsius está no gráfico abaixo. Obtenha uma equação de conversão entre as escalas X e Celsius, considerando que a mistura seja feita dentro do calorímetro ideal. E depois calcule a temperatura final da mistura. Então, gente, a primeira parte do problema aqui, ó, é fazer uma relação de conversão baseados, neste gráfico que está aí, tá? Então, eu vou fazer aqui uma relação de conversão baseada no gráfico. Ó. No eixo Y das ordenadas temos a escala X, e no eixo X temos a escala Celsius. Olha a confusão que pode dar aí, porque X está no eixo Y, tá vendo? Então, não se confunda. Então, aqui é graus X, e aqui é graus Celsius, tá bom? Então, quando o X está no 85, gente, onde é isso? Esse ponto aqui, ó. São dois pontos que estão definidos no gráfico, tá? Esses dois que eu desenhei aí, ó. Beleza? Esses dois pontos são definidos. Quando o X vale 85, o C vale 10. É o casamento do 85 com o 10 ali. Ok? Então, ó, 85x é 10 no Celsius. Beleza. E quando é 25, esse 25 pertence a que reta, gente? Esse 25 pertence à reta do eixo Y, certo? Então, esse 25 corresponde à escala X. Então, ó, 25 aqui. Aqui é o valor 0. Tá bom? Para um ponto tocar o eixo Y, é porque o eixo X dele é 0. Então, aqui eu vou colocar uma letra, que é a letra X. Aqui eu vou colocar a letra C. Então, vai ficar X menos 25, que é esse intervalo aqui, sobre, né, 85 menos 25, que dá, posso colocar direto aqui, ó, 60, ok? Que é igual a C menos 0 dividido por 10. Simplificando isso, gente, a equação, ó, vou dividir isso aqui por 10 dos dois, ó, vai ficar 6C é igual a X menos 25, tá? Então, X é igual a 6 vezes o C, ó, 6 vezes o C, mais 25. Essa é a equação de conversão. Beleza? Tá aí? Gente, é o seguinte. O nosso tempo já passou 3 minutos. Vocês querem que eu termine essa equação, esse exercício aqui para fazer a temperatura de equilíbrio? Que é de outra matéria.
Ou é melhor deixar para quando a gente estiver fazendo outra matéria, que é de trocas de calor? Vocês lembram lá do Q igual a MC delta teta, que macete, que mole? Vocês lembram dessa equação? Isso aqui, ó. Q igual a M vezes C vezes delta teta. Bom, acho melhor a gente fazer o seguinte, ó. Deixar para fazer... então, verdade. Então, ó, na matéria que vem a seguir, né, que é calorimetria, que é justamente essa matéria aqui, da semana que vem, eu dou esse conteúdo aqui, ó, e aí, por favor, vocês me lembrem, aí eu volto nessa questão aqui pra gente fazer só a segunda parte, tá? Que é fazer trocas de calor. Porque trocas de calor tem que fazer o quê? Somar a quantidade de calor, que é essa letra aqui, ó, do Q1, mais o Q2, é o Q da água, mais o Q da liga, tem que dar zero. O que eles vão fazer? Trocar calor. A água vai ser aquecida e o metal vai esfriar. Pegar água fria e metal quente, coloca em contato. O que acontece? A água se aquece e o metal esfria. E eles vão atingir uma temperatura em comum, que a gente chama de temperatura de equilíbrio. Tá? O processo matemático é bem simples, mas é bom a gente ter toda uma explicação, né, de teoria sobre isso por trás, tá? Para a gente não se confundir, não fazer uma coisa muito rasa. Porque vocês não podem trabalhar com coisas rasas, não. Tá? Visto que vocês estão pleiteando aí sonhos altos, carreiras maravilhosas. Bom, gente, eu vou encerrar só a gravação aqui, tá bom? Quem quiser ficar mais um pouquinho para tirar alguma dúvida aí, perfeito, tá bom? Só vou encerrar para não ficar muito grande aqui. Beleza, gente? Quem não tiver dúvida, valeu, né, por estar comigo até agora aqui. Já passamos 5 minutos. E agora sim, a hora do PF, que além de ponto de fusão, é um prato feito e está no horário. O estômago tá roncando. Total. Já diria a Sara e também o Samuca. Samuca que tá jogando caminhado. Bom, valeu, gente. Abraço aí. Professor,